Eu já tive muitos pesadelos na infância, e quase todos eles começaram depois que assisti certos vídeos, jogos e histórias. E o pior não eram as histórias em si, eram as criaturas que eles colocavam na minha cabeça. Algumas ficaram comigo por anos e apareciam até nos meus pesadelos. Olá, eu sou o Samuel, e esse vídeo é uma continuação do anterior, onde eu contei os 3 jogos que me traumatizaram quando eu era criança. Mas depois que eu terminei aquele vídeo, eu percebi uma coisa: os jogos nunca foram o maior problema, eram as criaturas. Então hoje eu vou contar quais foram algumas delas e por que me marcaram tanto. A primeira criatura dessa lista é o Herobrine. Eu conheci essa lenda assistindo aqueles vídeos que juravam que ele realmente existia dentro do Minecraft. E como eu era criança, eu acreditava. Durante um bom tempo, toda vez que eu criava um mundo novo ou explorava uma caverna, eu ficava com aquela sensação que ele podia aparecer a qualquer momento. Ficava morrendo de medo quando escurecia, olhava para todos os lados. Hoje parece engraçado, mas naquela época eu realmente tinha medo de dar de cara com ele. Teve uma época em que eu morria de medo de ouvir qualquer grunhido durante a noite, porque na minha cabeça só podia significar uma coisa: zumbis! Bom, a culpa disso foi por conta de alguns primos meus que me mostraram Resident Evil quando eu era criança e alguns filmes de apocalipse que passavam na Globo. Depois que eu conheci esse mundo, era ouvir qualquer barulho estranho no escuro e minha imaginação criava um apocalipse zumbi. Hoje nem é tudo isso assim, mas naquela época eu realmente acreditava que aquilo podia acontecer. E por último, tem um que é diferente de todos os outros, porque enquanto o medo do Herobrine e dos zumbis passou com o tempo, esse aqui ainda consegue me deixar desconfortável. Foi por conta de um amigo meu que eu conheci uma das coisas mais perturbadoras que eu já assisti. Ele me mostrou The Walten Files, e no começo eu não fazia ideia do quanto aquela série ia ficar na minha cabeça. Eu assisti achando que seria só mais um daqueles vídeos de terror, mas depois que terminou, eu percebi que tinha acabado de colocar mais um novo medo na minha cabeça. Eu não conseguia dormir direito. Eu ficava imaginando os personagens, o bom. Ai. E teve uma noite que eu acordei, olhei para a porta do meu quarto e por alguns segundos eu enxerguei a sombra do bom na porta. Eu congelei de medo. Eu sei que é tudo parte da minha imaginação, mas aquela cena ficou marcada na minha cabeça. Na verdade, foi justamente por causa de The Walten Files que eu decidi fazer esse segundo vídeo, porque de todas as criaturas que me marcaram na infância e na adolescência, essa é uma das poucas que ainda consegue me causar um certo medo até hoje. E o 5º episódio dessa série lançou recentemente. E essas foram as criaturas que mais marcaram a minha infância. Algumas eu consegui superar e outras ainda conseguem me dar um certo desconforto até hoje. Agora eu quero saber, qual foi a criatura que te deu mais medo quando criança? Me contem aqui nos comentários, eu vou adorar ler as histórias de vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal e dá o seu like. E até a próxima, pessoal!